Olá, meu nome é Marcela, eu sou enfermeira, intervencionista do SAMU Regional Campo Grande e colaboradora do Núcleo de Educação. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o atendimento inicial ao paciente vítima de trauma. Como em todos os momentos, em todas as situações, nós temos algumas considerações iniciais a serem feitas. Basicamente, em se tratando de trauma, essas considerações elas se resumem ao uso obrigatório do equipamento de proteção individual, a segurança da cena e a física, a cinemática, análise da cena que você está avaliando. A física do trauma, vocês vão ter uma aula específica para isso, mas basicamente a gente precisa analisar a cena, a situação encontrada, de forma a presumir as lesões, estabelecer as nossas prioridades, observar se são necessários recursos adicionais, realizar a diferenciação entre um incidente de múltiplas vítimas ou uma situação de catástrofe. E isso sempre vai acontecer em todas as cenas que nós encontrarmos. A avaliação inicial propriamente dita, ela precisa de alguns critérios básicos para que ela possa ser feita da melhor maneira possível, de uma maneira mais otimizada. A avaliação inicial, ela necessariamente precisa ser rápida, porque o paciente está exposto na rua, então nós precisamos retirar esse paciente o mais rápido possível dessa situação de exposição. Então a avaliação inicial precisa ser rápida, precisa ser eficaz no sentido de identificar o problema que está acometendo aquela vítima, precisa ser sistematizada, ou seja, nós precisamos seguir uma sequência lógica e de forma a não deixar passar nenhuma situação que possa colocar em risco a vida daquele paciente e precisa ser objetiva. O conceito de período de ouro, que antigamente era chamado de hora de ouro, ele nos remete ao conceito de tempo ser igual à vida, né? Cada minuto para um paciente vítima de trauma grave ou potencialmente grave é extremamente importante. E alguns pacientes não chegam a ter uma hora completa para isso. Alguns pacientes têm menos de uma hora para que a assistência seja instituída e ele possa receber uma reanimação em relação às suas lesões, em caráter de urgência. Então, o período de ouro ele é o tempo entre a ocorrência da lesão e o tratamento definitivo, que pode ser para um paciente potencialmente grave, e esse tratamento precisa ser instituído de acordo com a nossa avaliação inicial, que deve ser rápida, eficaz, sistematizada e objetiva. Ainda em um primeiro momento, antes mesmo de nós adentrarmos a cena do trauma, é necessário que nós façamos uma impressão geral daquela situação. De dentro do veículo, muitas vezes, de dentro da nossa ambulância, muitas vezes, nós conseguimos fazer uma visão geral rápida do estado respiratório, circulatório e neurológico de um paciente. Ou seja, esse profissional de dentro da viatura, ele vai se perguntar o que aconteceu nesta situação, né? Observar se o paciente está consciente, de olhos abertos, fechados, uma posição compatível com uma situação de conforto ou uma posição desconfortável que possa me demandar um trabalho a mais em relação ao trauma que aquele paciente sofreu. E ao abordar esse paciente, rapidamente, em menos de 10 segundos, a gente já consegue fazer um briefing neurológico rápido desse paciente. Então nós perguntamos o que aconteceu com esse paciente e ele vai, a depender da resposta, nós vamos imaginar que esse paciente é um paciente sem gravidade, ou potencialmente grave, ou talvez já nesse primeiro momento identificar que é um paciente grave. A ideia da impressão geral é que nós façamos a diferenciação entre a sequência de avaliação do trauma que nós vamos seguir, ou nesse momento instituir medidas de reanimação cardiorrespiratória. Eu preciso identificar se esse paciente está parado ou não está parado. E para isso eu vou conversar com ele. Se esse paciente me responde verbalmente o que aconteceu com ele, o seu nome, a idade, e isso é condizente com o que eu estou encontrando, eu vou imaginar, eu vou me certificar que a via aérea está livre, que a função neurológica está suficiente, respiratória, circulatória. Agora, se esse paciente não responde, eu preciso me certificar que ele não está parado.
E aí eu vou passar para o algoritmo de verificar se esse paciente tem pulso e se ele respira. Uma vez que ele tenha pulso e respira, eu volto ao protocolo de trauma. Esse momento da impressão inicial, muitas vezes nós definimos quais recursos nós vamos precisar para atendimento dessa situação. Se eu, na minha viatura, com a complexidade que eu tenho, eu consigo atender esse paciente, ou se eu vou precisar chamar uma avançada, ou se, estando de avançada, vou precisar de apoio do suporte básico ou de outras instituições, vou precisar desencarcerar o paciente, vou precisar de apoio da Energisa para isolar a rede elétrica, aí tudo vai depender da situação que eu estou encontrando. A avaliação primária propriamente dita, ela diz respeito à avaliação sistematizada do XABCDE, né, que não é uma novidade para quem já trabalha com o trauma. O que é importante na avaliação primária, para toda lesão encontrada, ou seja, para cada avaliação que eu faço, para uma lesão que eu encontro, eu preciso obrigatoriamente realizar uma intervenção. Após essa intervenção, eu preciso obrigatoriamente também reavaliar esse paciente, para que ao final da minha avaliação primária, eu tenha uma estabilização mínima e eu possa realizar o transporte seguro desse paciente. Em uma avaliação sistematizada, nós começamos pelo X. O X ele diz respeito ao controle de hemorragias exsanguinantes, aquela hemorragia que é vultuosa e que coloca em risco a vida do nosso paciente. A hemorragia exsanguinante a gente observa por sangramentos externos. Então nós vamos observar se externamente esse paciente ele possui uma hemorragia importante e se ela permite a intervenção. Então, o controle rápido do sangramento é o principal objetivo na minha avaliação inicial, porque o sangramento vultuoso, embora ele não mate mais rápido o paciente, é o que mais mata o paciente vítima de trauma no pós-trauma, né? No momento em que ele está se recuperando numa unidade de terapia intensiva, tá? Então, a avaliação primária ela não pode ser levada adiante se eu não fizer imediatamente o controle da hemorragia externa. Existem 3 tipos de hemorragia externa, né? A primeira, que é o sangramento capilar, que é um sangramento de abrasão, é um sangramento que costuma cessar sozinho e não implica em risco à vida do paciente. O sangramento venoso, ele é caracterizado por um sangramento mais escurecido e que ele tem um fluxo constante. Pode ser de difícil controle a depender do calibre daquele vaso. E o sangramento arterial, que é causado por uma lesão em uma artéria, que como característica é um vermelho mais vivo e é pulsátil, ou seja, ele jorra, ele derrama sangue de maneira intermitente. Como que eu vou abordar cada tipo desse sangramento? Via de regra, se o sangramento ele for arterial e ele for nas extremidades, o que é bastante comum, nós vamos optar pela utilização do torniquete, tendo em vista que o sangramento arterial é um sangramento mais difícil de ser parado. Então, se um sangramento é arterial e for em região de extremidade, nós já vamos lançar mão como primeira escolha do torniquete. Se esse sangramento não é arterial, eu posso começar com uma compressão direta. A compressão direta ela diz respeito à utilização de um curativo no local que está sangrando e esse curativo ele precisa ser pressionado por pelo menos 10 minutos. Essa primeira cobertura que a gente aplica na ferida, ela não vai ser removida porque cada vez que eu removo essa cobertura eu retiro os coágulos que estão ali naquele local. Tá? Então, a primeira cobertura sempre vai ficar e a gente vai repor as coberturas subjacentes, as coberturas que vêm depois. Tá? Uma vez que a gente começa e opta pela compressão direta, nós vamos fazer uma pressão forte nesse local por pelo menos 10 minutos. Então, é uma função que talvez possa ser delegada para o socorrista, já que o profissional de saúde vai precisar intervir nas outras etapas da avaliação primária. Em situações de hemorragia juncional, virilha, axila, ombro, pescoço,
talvez seja interessante que nós façamos o preenchimento dessas cavidades com gases ou chumaços e, dessa forma, melhorar a compressão do vaso que está sangrando. O torniquete ele vem como uma primeira opção nos sangramentos arteriais e ele pode também ser utilizado em sangramentos venosos de difícil controle, ou seja, utilizei a pressão direta, não foi suficiente para parar o sangramento, eu lanço mão desse torniquete, tá? Os locais de aplicação, eles são em extremidades, obviamente, né? E esses locais eles precisam ser próximos ao tronco. Quanto mais próximo ao tronco, melhor. Ou seja, se eu tenho uma lesão arterial ou venosa no punho do membro superior, eu vou colocar o torniquete o mais próximo possível da região axilar. Da mesma maneira, se o ferimento for no membro inferior, eu vou colocar o torniquete o mais próximo possível da região inguinal, ou seja, proximal ao tronco, tá? Esse torniquete ele precisa aplicar uma pressão suficiente para bloquear o fluxo arterial ou parar o sangramento venoso, de forma que você vai rodar a haste do torniquete até que esse sangramento cesse. Na literatura, nós temos tempo limite para a utilização do torniquete de 120 a 150 minutos. Porém, esse paciente, em casos de transporte prolongado, não deve ter o seu torniquete afrouxado antes que a lesão tenha sido abordada numa unidade hospitalar, ou na área vermelha, ou no centro cirúrgico. Então, mesmo que se ultrapasse esse tempo, é preferível se manter o torniquete de forma a preservar a vida da vítima de trauma. É importante e é protocolo que a gente anote o horário em que nós estamos aplicando esse torniquete. O torniquete é um dispositivo que traz um certo desconforto para o paciente, então nós devemos considerar a analgesia. Se eu não estou em uma unidade de suporte básico, eu vou acionar a avançada para que essa unidade possa proporcionar analgesia ao paciente. As características desse torniquete, ela precisa ser largo, com pelo menos 5 centímetros, e se um primeiro torniquete não estiver sendo suficiente para parar o sangramento, eu posso aplicar um segundo torniquete acima deste, tá? E sempre considerar a analgesia. Outra situação que é extremamente importante a ferida precisa ficar descoberta e nós precisamos manter atenção sobre essa ferida. Se ela voltar a sangrar, ou nós aplicamos um segundo torniquete, ou nós pressionamos ainda mais a trava desse torniquete, tá? Uma vez que o sangramento esteja contido, nós podemos então passar para a avaliação, dar sequência à avaliação primária desse paciente. Dando continuidade na avaliação primária, nós vamos avaliar como segunda etapa a via aérea, o A, né? O A diz respeito ao manejo da via aérea e estabilização da coluna cervical. Nesse momento, nós também vamos checar a responsividade desse paciente, né? É o momento em que nós vamos optar por seguir o protocolo do trauma ou seguir o protocolo da parada. A primeira pessoa que aborda a cabeça do paciente vai fazer a abordagem com as mãos espalmadas na lateral da cabeça e vai manter esta cabeça em posição neutra durante toda a avaliação. Caso exista algum mecanismo de lesão suficientemente grave, né, para apresentar lesão medular, essa manutenção da coluna cervical ela vai ser mantida até a avaliação na unidade terciária, tá? Uma vez feita a estabilização da coluna cervical, nós vamos avaliar a responsividade, ou seja, a consciência ou inconsciência desse paciente, perguntando o seu nome, sua idade, o que aconteceu. E aí, ele vai nos responder. Caso ele não nos responda, nós vamos verificar se esse paciente tem pulso ou não tem pulso. Tendo pulso, faremos a
o prosseguimento da abertura das vias aéreas. Não tendo pulso, inicia o protocolo de reanimação. Tendo pulso, então minha próxima etapa do A é a abertura das vias aéreas. Se esse paciente responde ao que eu estou perguntando para ele, se ele tem uma coerência, se a respiração não tem barulho, não gera barulho, eu considero que essa via aérea está permeável, está aberta, né? Não tem dificuldade de passagem do ar. Se esse paciente apresenta qualquer nível de rebaixamento de consciência e ele precisa de abordagem em relação à liberação dessa via aérea, eu vou passar para a sequência de intervenção da via aérea. A minha primeira intervenção, então, ela diz respeito a estabilizar a cabeça. A estabilização da coluna cervical, ela vem com um adjunto, que é a instalação do colar cervical, que pode ser protelado caso eu precise intervir nessa via aérea. Lembrar sempre que você precisa adequar a sua assistência e manter a posição neutra da coluna cervical. Você pode fazer isso colocando a cabeça do paciente entre os seus joelhos, de forma que você fique com a mão livre para poder proceder, ou então você pode solicitar a uma terceira pessoa que mantenha essa estabilização cervical no momento em que você faz a abordagem, tá? Nós já falamos dessa avaliação da responsividade do paciente, né, em 2 momentos prévios, então nós podemos simplesmente identificar se esse paciente está consciente ou não consciente. Na avaliação, então, da responsividade do paciente, nós vamos entrar no algoritmo em que nós vamos verificar se esse paciente respira ou não respira. Se ele respira e mantém uma permeabilidade da via aérea, nós podemos passar para a sequência de avaliação do B. Agora, se esse paciente ele tem qualquer queda no nível de consciência e a sua via aérea esteja comprometida, nós vamos precisar, então, intervir. A intervenção objetiva manter aquela via aérea pérvia, manter a via aérea pérvia. É preciso, então, que a gente inicie os procedimentos pelos procedimentos mais básicos e conforme esse paciente for me demandando mais complexidade, eu vou instituindo outros adjuntos, tá? A abertura da via aérea, ela se inicia pela avaliação da queda da base da língua do paciente. Um paciente inconsciente, na posição supina, ele vai ter o relaxamento dos seus músculos faciais, inclusive da língua, e essa língua ela vai se relaxar por cima da via aérea. As manobras básicas de elevação do mento e tração da mandíbula, por si só, já reposicionam essa língua na sua posição natural. Eu posso utilizar um adjunto que é a cânula orofaríngea ou cânula de Guedel para me ajudar a manter essa via aérea permeável. Os critérios para a colocação da cânula de Guedel, eles basicamente são um paciente inconsciente e que tolere a cânula de Guedel dentro da boca. Um paciente que tenha qualquer reflexo de náusea ou reflexo de tosse, ele não é elegível para a colocação da cânula orofaríngea. Ela vai me auxiliar também a otimizar o processo de aspiração, caso esse paciente tenha sangue, tenha líquido, tenha saliva, tenha restos de vômito ou corpos estranhos. Os dispositivos básicos que nós vamos utilizar então para manutenção dessa via aérea, eles se resumem a cânula de aspiração, que pode ser rígida, preferencialmente na situação do trauma, os dispositivos de retirada de corpo estranho, que nós utilizamos a pinça de McGill, e a cânula orofaríngea. Os dispositivos avançados dizem respeito à utilização do tubo orotraqueal, ou seja, intubação do paciente, ou máscara laríngea para se manter uma ventilação adequada. Isso se o paciente não consegue manter a permeabilidade da via aérea por si só. A técnica da elevação do mento, ela se procede estabilizando
a coluna e a cabeça com a sua mão que não é dominante, né, sobre a testa do paciente, você eleva o mento com a sua mão dominante. Na tração da mandíbula, você se posta atrás, ou seja, posterior à cabeça do paciente, e você vai projetar a mandíbula para cima utilizando os seus dedos. A colocação da cânula de orofaringe, ela tem uma diferença entre paciente adulto e paciente pediátrico. No paciente adulto, nós introduzimos a cânula orofaríngea com a curvatura voltada para cima, passa o palato duro, termina de girar ela, posicionando sobre a língua. Na criança, nós vamos fazer a colocação com a curvatura já na sua posição natural. A medição da cânula orofaringe, ela vai do lobo da orelha até a rima labial, e uma cânula menor ou maior do que o cliente precisa vão obstruir a via aérea desse paciente, por isso a importância da medição, tá? As suas contraindicações, então, são pacientes com qualquer nível de consciência ou qualquer reflexo de vômito ou tosse. Em suas maiores complicações estão provocar o vômito, né? E justamente a nossa ideia é que esse paciente não tenha nenhum líquido na via aérea para que ele não evolua com obstrução ou com broncoaspiração, e ela pode provocar laringoespasmo nesse paciente. Em qualquer uma dessas situações, o ideal é que se retire a cânula orofaríngea. Uma vez que o meu paciente tenha a sua via aérea permeável, ou por conta própria, ou pelas intervenções que eu realizei, eu vou passar a avaliar se esse paciente respira ou não respira. Se essa vítima não respira por si só, nós vamos, de primeira escolha, iniciar uma ventilação com pressão positiva. Se essa vítima respira, nós vamos avaliar o seu padrão respiratório e decidir por qual dispositivo eu vou ofertar oxigênio ou se eu nem preciso ofertar oxigênio. Isso diz respeito à avaliação do B, que é ventilação e oxigenação. Nessa avaliação, eu vou utilizar toda a sequência de exame físico de anamnese desse paciente. Eu vou fazer a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Lembrar que técnicos de enfermagem fazem apenas inspeção e palpação e que os enfermeiros fazem o exame físico completo. Um adjunto nesse momento é o oxímetro de pulso, que pode me ajudar a guiar as minhas decisões nesse momento, tá? Na inspeção, eu vou buscar por lesões, hematomas, simetria, expansibilidade, observar se existe algum objeto empalado no tórax do paciente, um ferimento sangrante que precisa da minha intervenção imediata. Vou fazer a palpação dos dois lados do tórax de maneira simétrica, buscando por enfisema subcutâneo, por lesões crepitantes que me indiquem a possibilidade de um trauma de tórax, e vou realizar a percussão. A percussão, ela é um detalhe do exame físico que muitas vezes a gente só vai conseguir ter esse adjunto do meu exame físico, claro, num segundo momento dentro da viatura. Por isso que a percussão, ela, em razão de sons externos, barulho na cena, ou até mesmo a habilidade de quem está promovendo a percussão, não seja talvez o melhor parâmetro de avaliação para o trauma de tórax, tá? A ausculta sim precisa ser realizada bilateralmente, de maneira simétrica, de forma a avaliar e comparar um tórax em relação ao outro. O oxímetro de pulso, como eu falei, ele deve ser instalado nesse momento, e nós vamos observar se esse doente consciente ele é capaz de falar uma frase inteira sem dificuldade, ou se ele tem alguma dificuldade, aí eu vou precisar intervir com a colocação de oxigênio. Nesse momento também nós precisamos avaliar o pescoço em relação a lesões, turgidez, desvio de traqueia, enfisema subcutâneo, hematomas expansivos e
decidir se esse paciente vai receber o colar cervical ou eu vou manter a coluna desse paciente neutra de maneira manual. Qualquer alteração no pescoço, de forma a que o colar fique muito apertado ou desconfortável para o paciente, nós podemos optar por manter a estabilização manual sem colocação do colar cervical, tá? Na inspeção também eu vou estimar qualitativamente a frequência ventilatória desse paciente, tá? A alteração das frequências ventilatórias, ela pode ocorrer em decorrência de um problema direto no tórax do paciente, em decorrência de algum problema na via aérea ou de algum problema de etapas que eu ainda não avaliei, do C ou do D, ou uma situação de choque ou uma situação neurológica que altere o padrão respiratório, tá? Então, eu preciso nesse momento identificar se esse paciente ele pode ter alguma lesão ameaçadora à vida. Essas lesões ameaçadoras, elas estão listadas no nosso protocolo do PH-TLS e são elas: o pneumotórax hipertensivo, o tórax instável com contusão pulmonar, o hemotórax maciço, o pneumotórax aberto, a lesão de medula espinhal e lesões cerebrais traumáticas. Então, essas lesões são lesões ameaçadoras e que têm impacto sobre essa avaliação do B do paciente, avaliação ventilatória e de oxigenação, tá? A nossa meta é manter, independente do tipo de lesão, a nossa meta é manter uma frequência ventilatória acima de 94%, maior ou igual a 94%. Quando eu falo de avaliação qualitativa desse paciente, eu vou observar se esse paciente está apneico e se ele estiver em apneia, eu vou instituir de maneira incisiva e primária a ventilação por pressão positiva. Se essa frequência ventilatória na avaliação qualitativa estiver lenta, né, muito lenta, abaixo de 10 ventilações por minuto, também vou utilizar a ventilação por pressão positiva. Se essa ventilação for anormalmente rápida, ou seja, maior do que 30 ventilações por minuto, nós também vamos utilizar ventilação por pressão positiva. Então, nos extremos da avaliação ventilatória, nós sempre iremos utilizar ventilação por pressão positiva. Agora, se o meu paciente tem uma ventilação normal, entre 10 e 20, eu vou observar, terminar o meu exame físico e considerar se ele é merecedor de oxigênio suplementar ou não, ok? Da mesma maneira, se esse paciente tem uma ventilação rápida, porém não anormalmente rápida, eu posso também considerar a administração de oxigênio para esse paciente. Os dispositivos de oferta de oxigênio, eles vão depender da gravidade de cada caso, como eu falei anteriormente. Os dois dispositivos que ofertam uma FiO2 de 100% são o AMBU, que nós ofertamos via ventilação por pressão positiva, e a máscara não reinalante, que é adequada ao paciente vítima de trauma. Um outro dispositivo comumente utilizado é a máscara de Venturi, porém essa, na sua maior fração, ela só oferta 50% de FiO2 para o nosso paciente. O catéter, ele não é um dispositivo adequado para o paciente vítima de trauma. Uma vez que eu intervi, estabilizei a via aérea, a cabeça do meu paciente, mantive a via aérea pérvia, instalei o colar cervical, avaliei se o meu paciente tem ou não alguma lesão merecedora de oxigênio suplementar. Eu passo, após a minha intervenção, eu reavaliei e nessa reavaliação eu tenho alguma melhora do paciente, eu vou passar para a avaliação subsequente. A próxima etapa da avaliação primária, ela diz respeito ao C. No C nós vamos avaliar circulação, sangramento, perfusão celular e possíveis fontes de hemorragia interna. O método mnemônico que nos auxilia a não deixar passar nenhuma etapa do C para trás é o 1H e os 3 Ps.
Tá? No H, nós vamos observar outras hemorragias externas. Lembrar que a hemorragia vultuosa e exsanguinante, ela foi abordada lá no X, na primeira etapa da minha avaliação primária. Aqui eu vou observar outras hemorragias, hemorragias capilares, hemorragias venosas, hemorragias que eu tenho tempo para fazer a contenção. Vou avaliar fraturas expostas ou não e vou buscar por fontes de sangramento interno, caso meu paciente apresente sinais de choque, tá? Então, no método mnemônico 1H, 3Ps. H, controle de hemorragias, todas as hemorragias. Cada hemácia para o paciente vítima de trauma, potencialmente grave ou grave, é extremamente importante, tendo em vista que a hemácia é quem carrega o oxigênio para dentro da célula. Então, não adianta nada a gente trabalhar da melhor maneira para manter uma via aérea pélvica, para sanar um problema no tórax do paciente ventilatório, se nós não propiciarmos a esse paciente o maior número possível de células sanguíneas para poder carregar esse oxigênio até dentro da célula, tá? Então, o que eu avalio em cada etapa? No H, eu vou avaliar a presença de hemorragia e vou intervir. Sempre que eu tenho algum problema em cada etapa da avaliação inicial, eu vou intervir. Então, nesse momento eu utilizo o curativo compressivo, checo se o torniquete que eu instalei, ele está efetivo, alinho possíveis fraturas que possam ser fontes de sangramento nesse momento do H. E os 3Ps dizem respeito ao pulso, perfusão e pele. Pele, perfusão e pulso. O pulso, ele é avaliado qualitativamente em relação à sua regularidade. O local que eu vou avaliar o pulso é o pulso radial. Se o meu paciente não tem pulso radial, eu vou do distal para o proximal. Se não tem radial, vou avaliar braquial. Se não tem braquial, vou avaliar central. E avalio qualitativamente esse pulso em relação à qualidade, à frequência, se ele está rápido, lento, ausente ou normal, a amplitude desse pulso, se ele é cheio, se ele é fino, se ele é ausente, e ao ritmo, se ele é regular ou irregular. Nesse momento, nós fazemos uma estimativa. Se o meu paciente ele tem um pulso radial palpável e esse pulso é normal, isso me faz pensar que ele tem uma pressão sistólica em torno de 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, que ele mantém uma pressão sistólica razoável. A perfusão é avaliada a partir do tempo de enchimento capilar, se pressionando o leito ungueal. Um tempo de enchimento capilar até 2 segundos é considerado normal. Todo o tempo de enchimento acima de 2 segundos eu vou considerar anormal. O tempo de enchimento capilar ele é um mau indicador de choque. Ele vai me ser útil no sentido de que o enchimento capilar ele está alterado nos mecanismos compensatórios, na fase de compensação desse paciente mediante um choque. Então, como protocolo, a gente vai utilizar a perfusão tecidual. A pele é avaliada em relação à cor, temperatura e umidade. O mecanismo compensatório de um paciente vítima de trauma em estado de choque, ele lança adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina ela vai fazer a vasoconstrição periférica e vai fechar a periferia desse paciente de forma a redirecionar o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais que são de maior importância para o organismo. Então, a pele, ela vai, em um paciente vítima de trauma, ela pode estar corada, rosada, e isso me remete que um paciente ele não tem um mecanismo compensatório atuante, ou ele pode estar pálido, sudoreico, com a extremidade fria, úmida, e isso já me faz pensar que um paciente está em estado de choque. Ou seja, aquela máxima, todo paciente frio e taquicárdico está em choque. Eu vou pensar, a partir daí, em que estágio do choque esse paciente está. Se o meu paciente apresenta sinais de choque, eu preciso pensar nos locais que podem apresentar
sangramentos importantes, né? Externamente, a gente vai abordar no X, que é a primeira etapa da avaliação primária. Internamente, eu vou procurar por fontes de choque. Quais são os compartimentos nos quais cabem sangue volumoso de forma a chocar o paciente? É o tórax, a pelve, o abdômen e os ossos longos. Locais de hemorragia massiva, ou seja, que o paciente pode ter hemorragias que interfiram na sua vida, que colocam em risco a sua vida, são esses 4 compartimentos. No tórax, a gente pode ter até 3.000 ml em cada, nas duas cavidades pleurais. No abdômen e espaço retroperitoneal, também toda a nossa volemia. Na pelve, de 1.000 até a volemia completa do paciente. O espaço retroperitoneal é um espaço importante de sangramento que a gente vai avaliar no exame secundário. E ossos longos. Cada fêmur fraturado, a gente vai ter uma perda de 1.000 a em torno de 1.000 ml. Se eu tenho uma fratura bilateral, eu posso ter até 2.000 ml de sangramento. No C, eu vou avaliar as fraturas de ossos longos que possuem sangramento suficiente para chocar o meu paciente. Ou seja, se eu identifico no C uma suspeita de fratura de fêmur, eu preciso alinhar ele nesse momento, para diminuir a fonte de sangramento. A pelve precisa também ser avaliada de maneira que uma crepitação ou uma dor ou uma instabilidade na pelve, eu vou precisar intervir, colocando um lençol, uma contenção, uma cinta pélvica, se eu tiver disponível no meu serviço, para fechar essa pelve e diminuir a fonte de sangramento. Abdômen, ele precisa ser avaliado caso o paciente esteja chocado e eu não consigo pensar em outra forma de sangramento que não advindo do abdômen, e aí eu faço isso na avaliação primária. Caso contrário, o abdômen só vai ser avaliado lá na avaliação secundária, tá? A avaliação da pelve, ela precisa ser feita na avaliação primária e ela é extremamente importante. Somente a pessoa mais capacitada da equipe pode avaliar a pelve, porque ela só vai ser feita uma única vez. A pelve precisa ser avaliada em relação à estabilidade e dor. A avaliação ela vai ser feita fazendo uma pressão de fora para dentro sobre as cristas ilíacas e se pressionando a sínfise púbica. Pacientes que apresentem qualquer crepitação, instabilidade ou dor, nós não vamos mais manipular a pelve desse paciente e vamos aplicar então um lençol ou uma cinta pélvica para fechar esse espaço da pelve e diminuir o volume de sangramento que pode estar ocorrendo, tá? Outras hemorragias externas precisam ser contidas mediante pressão direta, curativo compressivo ou o torniquete, se eu não tinha avaliado lá no X. Se eu estou pensando em aplicar um torniquete, isso significa que eu tenho um sangramento vultuoso. Isso precisa ser abordado no X. Agora, se eu deixei passar essa informação, eu não posso deixar de aplicar um torniquete aqui, nesse momento, na avaliação do C, do paciente. Tá? A próxima etapa de avaliação é a avaliação da incapacidade, a avaliação neurológica desse paciente. Na avaliação neurológica, eu vou aplicar 2 testes, que é a escala de coma de Glasgow e a avaliação pupilar. O objetivo é determinar o nível de consciência e deduzir o potencial de hipóxia desse paciente. Lesões diretas no tecido neurológico, né, no cérebro, elas já aconteceram na primeira etapa do trauma, né? Quando o paciente sofreu o trauma, eu já tive uma lesão primária. O que agora eu preciso prevenir é a expansão dessa lesão primária. Toda célula neurológica que sofre por hipóxia, ou seja, por falta de oxigênio, ela vai se perder. E uma célula neurológica perdida, ela não pode mais ser recuperada. Por isso que na avaliação neurológica, o meu maior objetivo sempre é
prevenir a hipóxia tecidual. Se eu previno, ou seja, se eu trato adequadamente esse paciente no controle da hemorragia exsanguinante, na via aérea pérvia, na oxigenação adequada e no controle do choque, eu tenho uma boa conduta em relação à prevenção da lesão secundária neurológica cerebral, tá? Eu preciso avaliar, nesse momento, se esse paciente tem algo que interfira na sua avaliação neurológica, por exemplo, uso de drogas, uso de álcool, uso de outras substâncias tóxicas, e se esse paciente ele tem alguma condição prévia que possa ter alterado o seu metabolismo, como por exemplo diabetes mellitus ou uma crise convulsiva, ou um paciente com alguma situação prévia ao trauma. Se o meu paciente perde qualquer ponto na avaliação neurológica, obrigatoriamente nós precisamos fazer a glicemia capilar para descartar a hipoglicemia. A escala de coma de Glasgow, então, ela é uma ferramenta que avalia 3 parâmetros na sua composição: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. A pontuação ela varia de 3, ou seja, não tem Glasgow menor do que 3, e o máximo de 15 pontos. Se eu tenho uma pontuação entre 13 e 15, significa que eu tenho uma provável trauma crânioencefálico, mas com uma lesão mínima. Ou talvez nem seja um trauma direto cerebral. Isso pode ser repercussão da hipóxia causada por alguma alteração no A, no B ou no C da nossa avaliação. Se essa escala de Glasgow ela pontuar de 9 a 12, eu tenho uma provável lesão traumática moderada cerebral. Se esse Glasgow ele é menor do que 8, eu tenho uma lesão cerebral grave ou um trauma grave que evoluiu com uma hipóxia suficiente para rebaixar o nível de consciência a menos do que 8 na escala de Glasgow, tá? A escala de coma de Glasgow isolada, ela não é tão sensível para se avaliar um nível de consciência, uma lesão traumática. Eu preciso pensar também nos outros dados que eu estou encontrando naquele paciente. Se eu tenho um trauma direto, a cinemática do trauma, se houve perda de massa encefálica, se eu estou pensando numa lesão expansiva dentro da caixa craniana. Então eu preciso juntar o dado do Glasgow, da escala de coma de Glasgow, com os outros elementos que eu estou encontrando até então na minha avaliação primária. É importante que a gente lembre que nós sempre vamos avaliar a melhor resposta do paciente, a melhor resposta para cada componente, tá? Sempre vamos observar, estimular e só então pontuar. Na abertura ocular, eu vou observar se o meu paciente ele tem os olhos previamente abertos, ou seja, se a abertura ocular é espontânea. Se a abertura ocular ela só se dá mediante o meu incentivo verbal, se eu chamo pelo paciente, aí sim ele abre os olhos. Se ele não tem uma abertura ocular espontânea, nem ao chamado, eu vou precisar aplicar a pressão nesse paciente. E nós vamos ver daqui a pouquinho como que a gente vai fazer a pressão da maneira adequada. Se mesmo eu pressionando esse paciente não abre os olhos, eu vou ter a menor pontuação. Então, a pontuação ocular ela vai de 4 a 1. Na resposta verbal, eu posso ter uma resposta orientada, em que o paciente me responde coerentemente o que eu pergunto a ele. Eu posso ter uma resposta confusa, quando esse paciente não está numa comunicação coerente. Eu posso ter palavras isoladas, porém palavras inteligíveis, apenas gemidos ou sons emitidos sem formulação completa de palavras. E eu posso ter resposta ausente quando eu proporciono uma pressão a esse paciente e mesmo assim ele não emite nenhum som. A resposta motora é avaliada sempre no cumprimento de 2 ordens ou de 2 locais de pressão.
Se o meu paciente obedece aos meus comandos, e esses comandos precisam ser pelo menos 2 comandos, sendo que um deles obrigatoriamente tem que ser acima da linha da clavícula, esse paciente recebe a pontuação máxima de 6 pontos. Qualquer alteração, se esse paciente ele não me obedece, eu vou precisar aplicar a pressão e verificar a resposta que esse paciente tem em relação à pressão. Vai ficar mais claro nos próximos slides. A pressão, então, anteriormente, a escala de Coma de Glasgow, se vocês lembram, a gente falava que nós aplicávamos estímulo doloroso ao paciente. Na atualização de 2018, ele não traz mais o estímulo doloroso como uma possibilidade, e sim como estímulo à pressão. E os locais para estimulação de pressão, eles são previamente definidos. São o leito ungueal na extremidade dos dedos, o pinçamento do trapézio e a pressão na incisura supraorbitária, tá? Essa pressão, ela precisa se dar por pelo menos 10 segundos no local em que eu escolher. Outra situação pelo menos um dos estímulos à pressão precisa ser acima da linha da clavícula. Lembrar que o paciente pode ter sofrido um trauma raquimedular e ele não vai me obedecer, ele não vai ter movimentos da cintura escapular para baixo. E eu preciso sempre pontuar com a melhor resposta. Portanto, um dos estímulos obrigatoriamente precisa ser acima da cintura escapular. Em relação à avaliação motora, dando prosseguimento, nós vamos observar que se esse paciente não cumpre ordens, eu vou precisar aplicar a pressão em 2 locais, sendo que um desses locais obrigatoriamente é acima da clavícula. Se esse meu paciente, ele, em resposta à pressão, eleva o seu membro, qualquer um dos membros superiores, em direção ao local onde eu estou fazendo a pressão, e esse movimento ele passa da altura do ombro, eu vou ter uma pontuação de 5, ou seja, uma função localizadora. A elevação da mão desse paciente vai passar do nível da linha da clavícula, tá? Agora, se eu tenho como resposta à minha pressão uma flexão normal, não estereotipada, que vai até a linha do cotovelo, mas esse paciente não passa a mão da linha do cotovelo, eu vou dar 4 pontos e vou classificar isso como uma flexão normal. Uma flexão anormal é aquela flexão lenta, estereotipada, de aproximação do braço relativamente em relação ao corpo e que eu posso ter o cerramento do polegar e do punho. É muito semelhante ao movimento que o paciente faz na crise convulsiva. Antigamente nós chamávamos isso de decorticação, tá? Então uma flexão anormal estereotipada recebe 3 pontos na escala de Coma de Glasgow. A extensão então desse membro em relação ao estímulo de pressão é a antiga descerebração e que agora a gente chama de extensão, em que esse movimento ele é estereotipado e o paciente pode inclusive hiperestender os membros superiores e os membros inferiores. Então nesse slide vocês podem ver que eu tenho à esquerda, na superior, eu tenho a pontuação de localização. A minha mão passou da cintura escapular, ou seja, a mão do paciente passou da cintura escapular e foi em direção ao estímulo. Isso recebe 5 pontos. A flexão normal, que o paciente eleva o membro, mas não tem força suficiente para passar do cotovelo. É uma flexão normal, recebe 4 pontos. A flexão anormal, à direita no canto inferior, ela recebe 3 pontos. A extensão em relação à pressão, ela vai receber 2 pontos. E se eu propiciar a pressão no paciente e ele não obtiver nenhuma resposta motora, é um paciente que recebe apenas 1 ponto. A partir do momento que eu tenho uma alteração na escala de Coma de Glasgow, eu vou avaliar a escala de reatividade pupilar. Eu vou incidir sobre as pupilas do paciente um foco de luz e observar se ele reage ou não a essa incidência de luz. Se ambas as pupilas reagirem,
eu vou ter uma pontuação de 0, ou seja, eu vou ter a escala de coma de Glasgow que eu pontuei com uma escala pupilar 0. Agora, se esse paciente, no estímulo à incidência de luz, apenas uma pupila reagir, eu vou ter uma escala de coma de Glasgow menos 1P, de menos uma reação pupilar. Se nenhuma das duas pupilas reagirem, eu vou ter a minha pontuação do Glasgow menos 2P. Menos 2P porque eu não obtive nenhuma resposta ao estímulo ocular, tá? E aí, nós vamos calcular a escala de coma de Glasgow subtraindo o score de reatividade pupilar. Eu vou retirar do total? Não, eu não vou retirar do total, mas eu vou evidenciar junto no registro que essa escala ela está com menos 1 ou menos 2P de reatividade pupilar. Para que isso serve? A escala de reatividade pupilar ela serve para eu, de maneira a se traçar um prognóstico desse paciente. Ela não vai alterar a minha conduta na avaliação primária. Ela só vai me dizer se esse paciente tem um bom prognóstico ou um mau prognóstico. Vou também avaliar na reatividade pupilar o tamanho, a simetria dessa pupila, se ela é isocórica, midriática, miótica ou anisocórica. Todo o registro da escala de coma de Glasgow e da escala de avaliação pupilar precisa ser muito bem descrito na nossa evolução do paciente e precisa ser reavaliado após cada intervenção que eu instituo na avaliação primária. A última parte da avaliação primária, então, ela diz respeito à exposição e controle do ambiente, ou seja, prevenção da hipotermia para o nosso paciente, tá? Nesse momento, eu vou retirar as roupas do paciente, realizar a exposição em busca de outras lesões que possam ter passado desapercebidas na avaliação do X, A, B, C, D, tá? Lembrar que nós não fazemos exposição desse paciente na rua, nós vamos fazer essa parte da exposição dentro da viatura ou, se for necessário fazer na rua, manter esse paciente coberto sem expô-lo a outras pessoas que estão passando pelo local, tá? Não vou retirar toda a roupa do paciente se eu precisar descobrir, por exemplo, uma fratura no braço. Vou deixar para retirar o restante da roupa dentro da viatura, tá? Após a avaliação e a retirada da roupa do paciente, a gente precisa proteger ele contra a hipotermia. A hipotermia, ela é extremamente deletéria em relação ao paciente chocado, ela piora o estado de choque do paciente. O exame primário, então, ele é a reanimação das funções vitais e ela é feita simultaneamente, ou seja, em uma equipe multidisciplinar, enquanto uma pessoa faz a paragem do sangue no X, por exemplo, outra pessoa vai fazer a abordagem do A, do B, do C. É claro que em uma equipe diminuta, nós vamos seguir essa sequência para que nenhuma etapa seja pulada. O exame primário, então, é um trabalho de equipe. A partir do momento que eu termino a minha avaliação primária e meu paciente está estável, eu consegui manter uma estabilidade em todas as etapas da avaliação primária, eu posso, então, passar para a avaliação secundária e isso inclui medidas auxiliares que vão ser instituídas de acordo com a gravidade de cada paciente. Essas medidas auxiliares, elas podem ser postergadas para a unidade de atendimento, para onde a gente vai levar o paciente. Algumas coisas nós vamos verificar dentro da nossa viatura, outras coisas a gente vai deixar para fazer na unidade terciária, como, por exemplo, a gasometria, o eletrocardiograma, o raio-x, o débito urinário, porém, a colocação das sondas. Porém, nesse momento da avaliação secundária, eu preciso minimamente verificar todos os sinais vitais, incluindo a glicemia capilar desse paciente. A avaliação secundária, então, ela diz respeito ao exame físico completo, a obtenção da quantidade de todos os sinais vitais, ou seja,
No primário eu faço avaliação qualitativa. Aqui eu vou fazer a avaliação quantitativa dos sinais vitais e vou complementar a minha avaliação secundária com o método mnemônico sample de anamnese. A avaliação secundária ela só vai ser feita para pacientes estáveis, pode ser realizada durante o transporte e a ideia é que ela complemente a nossa avaliação primária. Os sinais vitais, então, que nós vamos verificar quantitativamente são pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e saturação. Glicemia capilar, se eu não fiz na avaliação primária. A anamnese desse paciente, ela vai seguir o método mnemônico sample, em que o S diz respeito aos sinais e sintomas, A, na busca por informação de alergias que esse paciente possa ter, M, de medicamentos, uso de medicamentos que esse paciente possa utilizar, passado clínico, cirúrgico, se ele tem alguma doença, se ele esteve internado por algum motivo grave de doença, se tem algum diagnóstico já fechado. L, de líquidos, lanches que ele possa ter utilizado, né, ter feito nas últimas horas. Isso vai ser importante caso esse paciente precise ir para o centro cirúrgico, né? E para as mulheres a gente vai lembrar do último período menstrual, né? Mulheres em idade fértil. E o E, ele diz respeito ao evento em si. Eu vou observar o evento e vou traçar na minha mente, na minha cabeça, quais são as considerações importantes daquele evento que eu preciso repassar de informações a partir da minha avaliação. E o exame físico completo? Aqui sim, na avaliação secundária, eu vou fazer o exame físico completo desse paciente. Se for um paciente extremamente grave, eu não vou chegar nessa etapa, né? Se for um paciente extremamente grave, o meu objetivo é levar ele o mais rapidamente possível para a unidade terciária, onde ele vai receber o tratamento definitivo. Agora, se não for um paciente grave, eu vou fazer um exame físico completo. Vou observar, escutar, sentir, vou fazer toda a avaliação céfalo-caudal desse paciente, inclusive a avaliação motora e sensitiva. Terminando a avaliação secundária, a gente tem algumas considerações a serem feitas, né? Tudo o que eu observei e tudo o que eu fiz de intervenção e as respostas que o meu paciente me deu mediante as intervenções precisam ser registradas. Então, tudo que não é registrado não foi feito. Daí a importância do registro para a próxima equipe que vai receber esse paciente, para o registro do prontuário do paciente e para o registro legal das nossas intervenções, tá? Eu vou colocar tudo isso na minha ficha de avaliação e vou passar o caso que eu encontrei para a regulação médica. É importante para que a gente não perca a linha de raciocínio e não deixe passar nenhuma informação para trás, que seja importante para o médico regulador, que a gente siga na passagem do caso para o médico regulador a mesma sequência que nós utilizamos para fazer a avaliação do paciente, ou seja, vou fazer a identificação do que eu encontrei, né, da cena que eu encontrei, a identificação do paciente, o sexo, a idade, o mecanismo da lesão, os achados da minha avaliação primária, os achados da minha avaliação secundária, ou seja, vou passar para o médico regulador todos os sinais vitais, todo o sample e todo o exame físico que eu fiz desse paciente. E quais intervenções eu instituí e quais foram as respostas que esse paciente me deu. O médico regulador, em conjunto com a equipe, vai definir para onde esse paciente vai ser levado. Finalizando, né, chegando a uma conclusão, se esse paciente ele não é grave, ele é potencialmente grave ou ele é grave. Então, nós sempre vamos finalizar o nosso atendimento conceituando esse paciente. Um paciente que não é grave pode ser transportado para uma unidade de pronto atendimento. Um paciente potencialmente grave ou grave sempre vai ser transportado para a unidade terciária, tá? Essa foi a nossa avaliação, nosso atendimento inicial voltado para o paciente vítima de trauma. É extremamente importante a avaliação clínica sistematizada desse paciente para que nenhuma lesão potencialmente grave possa passar dos nossos olhos, da nossa avaliação, e que nós
possamos propiciar para esse paciente a melhor conduta, a melhor assistência possível, evitando sempre agravamento da situação encontrada e iatrogenias ou complicações em relação ao que nós instituímos de medida. Dúvidas em relação à aula de atendimento inicial podem ser enviadas para o e-mail do Núcleo de Educação ou diretamente nos comentários, caso a aula seja disponibilizada via YouTube. Obrigada!